Aleluia! Hoje é 2 de dezembro, números 13, Deus diz a Moisés: envia espias para olhar a terra que vos darei por herança. E já digo, por um acaso Deus nos dará alguma coisa para a nossa destruição, para o nosso mal, alguma coisa que não presta? Moisés enviou 12 homens. E dos 12, 10 voltaram dizendo: a terra é cheia de gigante, a terra tem muros altos, os homens são grandes e nós somos iguais a gafanhotos diante deles. E se levanta um homem de fé, Caleb, dizendo: nós os devoraremos como pão. Eles são grandes, mas maior é o Deus que está conosco. O problema de muitas pessoas é nunca acreditar naquilo que Deus tem nos falado. Preferem olhar para os problemas, para as circunstâncias, para a dificuldade, achando que tudo é grande, que tudo é terrível. Mas esquece que maior do que tudo é Deus. Tem um problema? Deus é maior. Tem uma doença? Deus é maior. O que surgir na sua vida? Deus é maior. E só para lembrar, Deus envia Moisés para tirar o povo do Egito, que estava escravizado durante 430 anos. Moisés tira o povo do Egito e leva eles para uma terra que mana leite e mel. Quem é que está declarando isso? Deus. Aí Deus faz o povo andar, eu coloco dessa maneira, 39 anos andando no deserto para levar para essa terra prometida. Meu Deus, aí eu digo, por um acaso Deus vai levar alguém para a miséria, para a destruição, para o fracasso, para a vergonha, para a humilhação? Não, meu amado, Deus só quer que a gente seja fiel para que as promessas se cumpram. Aí quando chega lá, envia os homens e um deles vem cheio de incredulidade. Mas é isso que o povo que se diz servo de Deus está vivendo. Só olha para as circunstâncias, só olha para o problema, só olha para o tamanho do gigante, mas não olha para o tamanho de Deus. E eu digo literalmente, a maioria das pessoas não creem na Bíblia, não acreditam nas declarações de Deus. Essa é a verdade. E todo mundo esquece que o universo está nas mãos de Deus. Deus criou todas as coisas. Me prove na Bíblia se tem alguma coisa, uma situação que foi grande demais para que Deus não pudesse mudar. Deus é aquele que parou o sol junto com Josué. É o Deus que abriu o mar vermelho, que fez pão cair do céu. O nosso Deus, ele é maior do que tudo. Se convença disso. Quem não tem uma verdadeira visão espiritual, aí é certo, não vai conseguir ver milagre, promessas, não vai conseguir gravar no coração que Deus cumprirá essas promessas. Esses 12 espias, 10 deles chegaram lá, não viram provisão, não viram prosperidade, não viram desenvolvimento em lugar nenhum. Só viram que tinha gigante, muros altos, e nós somos iguais a gafanhotos, e somos assim aos olhos dele. Ele já estava imaginando o que os outros estavam achando sobre eles. E os outros dois, apenas dois, chegou e disse: gente, a terra é boa, é cercada por rios. Olha o tamanho desse cacho de uva que eu trouxe. Foram 2 pessoas para carregar um cacho de uva. Olha os tamanhos da romãs. E se eles são grandes, nós iremos devorar esses gigantes como pão, porque o Senhor está conosco. Eles estavam acreditando que Deus era maior. É o Deus que fala. Lembre-se, saíram do Egito em torno de 800 mil pessoas, e a Bíblia declara que só quem entrou na terra prometida foram apenas 2. Preste atenção, de 800 mil só entraram 2. Por quê? Será se os outros milhares não criam, não tinham visão espiritual, eram incrédulos, não acreditavam nas declarações e nas promessas de Deus? Preste atenção. No nosso ministério, Deus fez uma limpa. Muitos saíram e muitos nós tiramos. Porque chegamos a entender que muitos não estavam acompanhando a nossa visão, crendo nas designações de Deus para as nossas vidas, para a vida deles, para o ministério. Só precisamos, na verdade, ter visão espiritual para viver grandes promessas e grandes milagres. Deus não vai agir na vida daqueles que não creem e não confiam na sua palavra. Se você estiver firmado em Deus, em santidade e fidelidade, o seu coração será cada dia mais incendiado em crer, em confiar em cada promessa de Deus. Eu não duvido de nada do que Deus tem falado comigo acerca das nossas ovelhas, acerca do ministério, acerca da minha família. E até digo, nessa segunda-feira já teve anúncio de promessas para minha família, como eu tenho declarado mediante a Bíblia. Meus amados, em nome de Jesus,
Jesus. Lembra de Pedro? Jesus chega para Pedro e diz: Pedro, vem andando sobre as águas. E Pedro começou a andar. Mas logo em seguida Pedro começa a dar atenção ao ruído, ao vento, ao movimento das águas e começou a afundar. Não se deixe ser distraído pelos ruídos, pelos movimentos, por fofoca, por contenda, por confusão, por briga, por disse-me-disse. Foca em Jesus e caminha na direção dele e tudo dará certo. Muitas pessoas preocupadas com a vida financeira, muitas pessoas preocupadas com o casamento, que o médico declarou. Quem é o médico em relação a Deus? Quem é essa situação financeira em relação ao Deus Todo-Poderoso? E Deus, por um acaso, deixou de ser Deus? Lembre-se, meu irmão, Abraão duvidou e a bênção dele foi retardada por 25 anos. Não duvide de nada, apenas creia, confie no Senhor. Não existe nada demasiadamente grande para Deus. Eu repito, eu fui curado de água no joelho, problema de coluna, bico de papagaio, fui curado de diabetes em 2022. Eu fui destinado ao fracasso, à morte. Mas quando eu conheci esse evangelho, a minha vida mudou, a minha história mudou, a história da minha esposa mudou, porque nós confiamos no Deus que cumpre promessas. E eu falo para vocês, tudo que se levanta contra você é uma distração. É um problema aqui, uma luta ali, uma perseguição aqui, uma afronta ali, para que você perca a visão do Senhor Jesus. Tudo para que você fique focado no problema, na luta, no tamanho do gigante e esqueça o poder que Deus tem. Quando viemos para cá, Deus deu uma promessa de desenvolvimento, de crescimento. Aí em 2022, quando a gente está se equilibrando, a gente vai no médico, o médico diz: você tem diabetes. A partir de hoje você vai tomar insulina. A partir de hoje você não come e não bebe mais o que você quer. A minha esposa estava comigo no dia, eu não abati o meu semblante, não fiquei triste, não fiquei desesperado, porque eu acredito no Deus que me trouxe para São Paulo. Ele não me trouxe aqui para morrer, para ser destruído, para ser envergonhado. Eu vim debaixo de uma promessa. Eu não me deixo me distrair com nada em volta de mim. Faço mesmo. O médico disse que eu tomaria insulina pro resto da minha vida. Eu não tomei uma dose, estou dizendo isso na presença de Deus. Há anos atrás a minha esposa teve uma depressão profunda, que eu pensei assim: minha esposa vai morrer. Eu digo: e as promessas, Deus? E aquilo que o Senhor declarou? A minha esposa teve depressão profunda e foi curada. Oh, meus amados, não olhe para o gigante porque é grande, porque é alto, porque é forte, porque a muralha é muito alta. Maior continua sendo Deus, mais poderoso continua sendo Deus acima de tudo. E diz a palavra: Deus é um socorro bem presente na hora da tribulação. Ainda que se levante contra mim um tsunami, escute isso aí: eu não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Meu amado, é isso que Deus quer que você viva, debaixo da confiança que a promessa vai se cumprir na sua vida. Tudo que Deus prometeu se cumprirá. Deuteronômio capítulo 8 diz: hoje o Senhor te faz entrar numa boa terra, que mana leite e mel, aonde você não terá falta de nada, mas você terá fartura em tudo, contudo que não se esqueça do Senhor teu Deus. Hoje essa promessa é para você. Só foque na palavra, ande segundo a vontade de Deus, porque Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Então Deus não mente, Deus não engana, Deus não trapaceia. Se Ele promete, Ele cumpre. Deus me tirou do submundo do crime, mudou minha história, me deu família, me deu promessas tremendas e que já se cumpriram. E Ele está prometendo outras mais ainda para esse mês de dezembro. Viva segundo a vontade de Deus e viva todas as promessas que Deus tem para você. Confia no Senhor.